Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Coloquei meu cabelo pro lado de cá. Fica diferente, né? Que Deus abençoe seu dia, 1º de setembro. Mais um mês lindão começando. Eita, Deus lindo, né? Que nos dá tantas oportunidades todo o tempo todo. Eu vou dar umas tossidas aí no meio do caminho. Bora pra cima. Vou compartilhar meu devocional com você. Provérbios 17, versículo 6 diz: os netos são coroa de honra para os idosos, e os pais são o orgulho de seus filhos. Eu queria ler bem aqui na minha King. A referência é um pouco diferente. Diz assim: os filhos dos filhos, os netos, são a coroa dos idosos, e a glória dos filhos são os seus pais. A glória dos filhos são os seus pais. Conectando gerações. A presença de criança numa casa traz uma alegria única, transformando completamente o ambiente e a rotina. Reflita por um momento sobre suas visitas à casa dos avós na infância. Eu não tive avós. Geralmente, na casa dos avós, as regras parecem mais flexíveis, permitindo mais brincadeiras, guloseimas, diversão, em contraste com a maior disciplina encontrada na casa dos papais. Contudo, os avós significam muito mais do que apenas diversão. Eles são pilares de sabedoria, exemplos vivos de legado e bons princípios passados de geração em geração. Um exemplo notável é Timóteo, mencionado por Paulo em sua 2ª carta. Paulo recorda a fé genuína de Timóteo, era uma herança da sua avó, Lloyd, e de sua mãe, Eunice. Esse é um testemunho do poder de um legado de fé e esperança passado de avô para filho e desta para o neto. Pergunta-se: que legado eu desejo deixar para a minha geração, para os meus filhos e para que meus netos continuem a transmiti-lo? Pancada essa pergunta, hein, gente? Vou fazer de novo. Que legado eu desejo deixar para a minha geração, para que os meus filhos e netos continuem a transmiti-lo? Quais exemplos valiosos de seus pais e seus avós foram fundamentais em sua jornada? Aí me quebra. Mesmo que você não tenha um passado exemplar na família como o de Timóteo, sempre existe a possibilidade de iniciar um novo ciclo, de traçar um novo caminho para as futuras gerações. A reflexão de hoje é um convite para avaliarmos o legado que estamos deixando para as futuras gerações, mas também para valorizar aqueles que estão na melhor idade, que já fizeram tanto por nós e o fazem até hoje, por meio da sua sabedoria e experiência. Honre as pessoas que fazem parte da sua história. Seja grato. Uau! Incrível, né? Eu estudei um tantão Provérbios 17. Eu encorajo você a ler Provérbios 17. Eu encorajo você, como hoje é o início do mês, a ler um provérbio por dia. Hoje, Provérbios 1. Você vai ver quão grandes insights, estratégias e condições de alcançar a sabedoria você vai alcançar no livro de Provérbios. É sensacional. No livro de Provérbios ele começa falando que é melhor um bocado seco e com paz do que um lar que é cheio de conflito e de provisões. Eu fiquei um tempo refletindo sobre isso, porque esse lar aqui, eu vim morar nessa casa, eu tinha acho que 2 aninhos de idade, e sempre foi um lar de paz. A minha mãe era uma sanguínea fervorosa,
Mas o papai é um homem manso. E ali havia o equilíbrio nele, sabe? A mamãe, uma mulher altiva, brava, valente. Até porque ela precisava ser isso para ativar o papai. Mas em todas as vezes em que a mamãe iniciava um conflito, o papai silenciava e só dizia: calma, Maria Lúcia, calma. E assim nós vivemos nesse ambiente de paz e harmonia. Mas eu já convivi em alguns lugares em que isso não existe. E isso é extremamente triste, né? Porque muitas vezes a gente está num lugar de ambição tão grande. Nós estamos nos posicionando em um lugar de tamanhas conquistas materiais, que nós estamos esquecendo de gerar nas próximas gerações princípios e valores para que eles sejam homens e mulheres diferentes na geração deles. Vocês estão pensando nisso, gente? Eu trabalhando na educação, eu percebo que existem tanta necessidade do suprir fisicamente, materialmente, mas existe uma escassez tão grande no suprir emocionalmente, no suprir espiritualmente, principalmente. E isso está sendo gerado de nós, como pais, para os nossos filhos, e como que nós iremos cobrar dos nossos filhos que eles passem algo de valor para os nossos netos se nós não fizemos nada, se nós não fomos exemplo, se nós não estamos sendo esse instrumento de reflexo para eles, sabe? Isso é muito triste, porque eu oro muito pelos meus filhos e eu sei que o quão desafiador vai ser para eles andar na contramão desse mundo, sabe? O quão difícil vai ser para eles colocarem em prática os valores e princípios que estão encucados na cabeça deles já. Porque eu sei que estão. Porque eu valido isso todos os dias. Eu falo isso todos os dias para eles. Mas é um desafio extraordinário. Porque eu vivo isso. Eu vivo isso. Eu já sou adulta, eu já tenho... As minhas emoções não são equilibradas, mas são formadas. E é um desafio. Depois do versículo 3 fala que a fornalha é para a prata e para o ouro serem purificados, e assim também será o seu coração. Eita. Aqui nos mostra que passamos por processos, por situações, por provações, em que, assim como o ouro e a prata precisam ser purificadas no calor, assim também precisamos. Precisamos aprender, precisamos gerar, Deus precisa gerar algo em nós para que nós sejamos purificados e abandonemos o velho homem e nos tornamos seres mais parecidos com Jesus dia após dia. Sabe por quê? Porque o Senhor precisa que estejamos firmados nele, para ele nos liberar acessos, em que se nós não estivermos preparados, nós iremos jogar tudo fora. Vocês já viram casamentos que parecem incríveis e que acabam? Vocês já viram famílias sendo destruídas? É sobre isso. É sobre, às vezes, termos acessado algo em que não estávamos preparados, como esposas, como esposos, como pais, como mães. E acontecem coisas que a gente não consegue compreender. Mas tudo está na permissão. Quando o Senhor está no controle de todas as coisas, tudo é permitido por Ele. E eu acredito que nós precisamos pensar muito nisso, sabe? Porque às vezes eu tô há 3 semanas doente. E ontem eu tava muito mal emocionalmente, a ansiedade lá em cima, chorei muito e falei: Deus, para de palhaçada, eu não tô aguentando mais. Ontem eu passei a manhã toda no hospital e digo: que coisa mais chata. Oxente, eu me alimento bem. Até que praticando esporte eu não tô muito não, porque a minha bicicleta tá estragada, mas... Oxa, Deus, coisa aí.
E aí, hoje, Provérbios 17, vem essa palavra. O Senhor quer me purificar em água. O Senhor quer me colocar em um lugar de solitude para gerar algo que só Ele sabe. E a gente, às vezes, cria campanhas, a gente murmura, a gente reclama, a gente faz isso e faz aquilo, e o Senhor precisa que passemos por essa estação, por essa provação firme na rocha. Ontem, para eu gravar o devocional, eu parei o devocional 3 vezes, tossindo muito, e não compensa nem falar, entende? Mas é sobre perseverar, prevalecer, não desistir, não desanimar. Porque o baixíssimo, ele é astuto. Ele tá todo dia, todo o tempo todo querendo tirar a gente do eixo. Ele é a função dele. Olha a minha xícara, que linda. E mais na frente do versículo 9 diz assim: quem encobre a falta busca amizade, mas aquele que insiste no assunto, ele afasta bons amigos. Eita! Está falando sobre nós, sobre relacionamento, sobre interpessoalidade. Você, quando descobre uma falha de um colega de trabalho, você sai falando pra todo mundo? Rapaz, tu viu? Só chega atrasado. Meu Deus, a menina só anda de atestado. Ei, a justiça não está sobre você. Não é o seu papel, como filho amado de Deus, ficar propagando as falhas, as fraquezas, as incapacidades do outro. Sabe por quê? Porque você também é tão falho, tão incapaz. Você é tão pequeno quanto. Para com isso. Para de sentar em uma roda para falar mal um dos outros. Isso não agrada o coração do Pai. Para de ficar colocando na balança a capacidade profissional do teu colega. Para de ficar olhando com um olhar de inveja. Ei, empodere seu amigo. Quando ele alcançar uma conquista, quando ele alcançar um cargo que às vezes até era o teu, valorize. Todos nós temos acessos e direitos a conquistar coisas extraordinárias. E por que a gente está sempre disposto e disponível para apontar as fragilidades do outro? Não só na vida profissional, mas na vida familiar também. Entre as amizades. Gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Vamos ser luz na vida do outro, vamos ser amizade, vamos ser companheiros. Ei, a sabedoria, ela está muito além do que conquistar intelectualidade. Ela é sobre discernimento. Ela é... Ai, meu Deus do céu. Ela é sobre prudência. Sejamos mais prudentes, gente, na nossa língua. Aqui, mais na frente, o Provérbios fala... 17 fala... O sábio, ele busca por sabedoria, e o tolo, a língua dele só fala tolice. Você quer ser sábio ou você quer ser tolo? Você está sendo tolo ou você está sendo sábio? É sobre isso, gente. É sobre isso e sobre a importância de nós como pais. Sobre a importância de nós que seremos avós. O meu pai... não. Deixou um legado tão incrível, sabe? Os meninos dão flores para as mulheres. Ele ensinava eles de pequenininho a trazer flores para mim e para tia. Os meninos dão bom dia e boa tarde quando andam na rua. E as pessoas ficam impressionadas porque isso não existe mais. Isso é legado, sabe? O meu pai me ensinou, sabe, que a gente deve dar bom dia até para um cavalo e respeitar até um animal. Uma certa vez eu passei por uma situação constrangedora, cheguei em casa chorando e partilhei com ele e disse: minha filha, você vai chorar por causa de uma vendinha dessa? Deixa pra ela.
Não perca a sua paz. Não perca a sua paz. Uma colega de trabalho roubou uma venda minha e eu fiquei muito zangada. Não perca a sua paz, filha. A justiça que pertence a você vem de Deus. Ei, você vai vender tanto esse mês. Calma. Gente, eu vendi tanto que até a minha patroa ficou impressionada no meu primeiro mês de trabalho. É sobre buscarmos a sabedoria do Pai para encontrarmos estratégias e para deixarmos um legado incrível para os nossos filhos. E a pergunta que foi feita é: qual é o legado que vamos deixar para os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos? Se você não tiver tido um legado que foi deixado para você, se posicione nessa brecha e seja você o primeiro, a primazia da sua família a ser diferente, a ser e buscar ser parecido com o Pai, a gerar princípios e valores nos seus. Você terá um tesouro incrível na eternidade por causa disso. Porque quando nós nos posicionamos, quando nós decidimos abrir mão e lutar contra toda a maldição hereditária que havia dentro do nosso lar, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos arma, o Senhor nos capacita com estratégias incríveis para lutar contra isso. Seja você o valente da sua família, se levante em oração, homem e mulher, como um propagador de valores e princípios e de normas e de ordenanças do Pai para a sua família, para as próximas gerações. Deus te ama. No mês de setembro lindão, que você possa se encontrar no Pai e perceber quão belo você é, o quão incrível você é, e que você possa ver as maravilhas de Deus o dia todo o tempo todo. Deus te ama. Olha o passarinho cantando. Já lá vai amanhecer. É lindo, né? O nascer do sol. É mais uma oportunidade que nós sejamos e estejamos com o coração tão sensíveis a ponto de perceber que o raiar do sol é mais uma oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de fazermos diferente, de sermos melhores do que ontem.